Meus irmãos, que alegria estarmos juntos, louvando ao Senhor e ouvindo da palavra de Deus. Quero saudar a todos que nos visitam essa noite, é uma alegria imensa poder recebê-los em nossa comunidade de fé. Vocês possam se sentir acolhidos, abraçados por essa querida igreja. Amém? Meus irmãos, tem uma notícia, principalmente aos irmãos que volta e meia me pediam no ano passado, né, Silvia? Quando que vai retornar as pregações no livro de Atos? É hoje. Hoje nós retornaremos. Apenas para lembrar os irmãos, no ano passado nós tivemos, por assim dizer, a primeira temporada de exposições no livro de Atos. Foram 14 pregações, onde nós chegamos até o capítulo de número 8 de Atos. E neste ano, nós estamos agora retornando a este precioso livro. Eu sei que já tem um tempo que nós começamos essas exposições, mas os irmãos lembram o nome da série? Então, acho que a gente pode começar desde o primeiro capítulo de novo. Tá tudo certo. Recapitulando brevemente, para nós podermos então entrar no texto da nossa meditação, nós intitulamos essa série como A Revolução do Evangelho. Mas por quê? Nós fizemos isso porque o livro de Atos narra uma verdadeira revolução provocada pelo Evangelho. Ela nos mostra como Deus usou homens comuns para levar a sua mensagem até os confins da terra. Quando abrimos o livro de Atos, nós estamos diante de um livro cheio de movimento, um livro cheio de ação. Atos registra o crescimento da igreja, os milagres apostólicos, as perseguições enfrentadas pelos crentes e também a expansão do evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Uma peculiaridade do livro de Atos é que ele encerra sem um final. Se você quiser, você pode abrir aí a sua Bíblia, Atos capítulo 29. Não tem 29. Porque é exatamente o período onde nós estamos vivendo, o período da igreja, que sem dúvida estamos escrevendo Atos 29. Mas no começo do livro nós vemos que os discípulos estão em Jerusalém, no centro da religião judaica, e nós somos informados que não há muitos discípulos. Mas já no final do livro, os seguidores de Cristo são muitos. E nós vemos então o Evangelho chegando à capital do Império, Roma. A pergunta é, o que será que aconteceu nesses 28 capítulos? Nessas 3 décadas que aproximadamente cobrem os eventos narrados por Lucas. Se vocês observarem, agora de verdade, no primeiro capítulo, Lucas abre o livro de Atos fazendo uma transição entre 2 livros. Para termos ideia, o livro de Atos é o segundo volume de uma mesma obra. Como assim? Podemos dizer que o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. E de acordo com o primeiro versículo, olhe lá. Em seu Evangelho, Lucas escreve relatando todas as coisas que Jesus havia começado a fazer e ensinar. E agora esse segundo livro é a continuação dessa história. Nessa fase seguinte, Lucas, o autor de Atos, narra o que Jesus continuou a fazer e ensinar por meio do Espírito Santo. Como escreveu o doutor Martin Lloyd Jones, ele diz: o ponto de partida, a coisa fundamental, é que o cristianismo gira em torno de Jesus. Não gira em torno de nós, gira em torno de Jesus. Ele diz: já lhes escrevi sobre ele, efetivamente diz Lucas, e vou falar mais sobre ele. O cristianismo não é um ensino, é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. A verdade é que
O Senhor Jesus Cristo era o tema da pregação da igreja primitiva. Ele é o tema do Evangelho de Lucas. Ele é o tema de Atos dos Apóstolos. Ele é o tema central de toda a Bíblia. É uma pena que para muitos cristãos, Cristo tenha se tornado tão secundário em nossos dias. Mas apesar disso, nada pode parar o avanço do Evangelho. Está com a sua Bíblia aberta? Veja comigo o capítulo 1, outra vez, versículo 8. Já permaneça com ela aberta, para nós depois irmos para o texto de nossa meditação. Atos 1:8, não está projetado para os irmãos manusearem as suas Bíblias, ok? Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que nós fazemos a leitura desse versículo, sendo que o texto da nossa meditação vai se encontrar lá no capítulo 8. Esse verso é muito importante para nós entendermos todo o livro de Atos, porque nós temos aqui aquilo que é considerado como o sumário do livro. De acordo com Jesus, os discípulos receberiam o poder do Espírito e logo depois começariam uma vida de testemunho, primeiro em Jerusalém, os capítulos 1 a 7 de Atos, em seguida na Judéia e Samaria, dos capítulos 8 a 11, e por fim, os discípulos alcançariam o mundo, dos capítulos 12 a 28. Jesus diz aos discípulos que eles receberão o poder. Então, por meio do Espírito, vão a Jerusalém, Judéia e Samaria, e então alcançarão o mundo. Nós fomos alcançados por esse Evangelho. É interessante. Quando nós observamos todo o livro de Atos, nós vemos que o reino de Deus não avança por meio de batalhas. O reino de Deus não avança por meio da força, mas por meio de quê? De testemunhas. Ele alcançará os confins da terra por meio da obra poderosa do Espírito Santo. E quando nós olhamos para esse precioso livro, nós vemos que o Evangelho não avançou por meio de reis, de generais ou filósofos famosos, mas o Evangelho avança por meio de pescadores, por meio de cobradores de impostos, artesãos, e até mesmo por meio de ex-perseguidores da igreja. A grande transformação, a grande revolução do Evangelho que é narrada em Atos, não é resultado da capacidade humana, mas nós vemos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus sendo manifestado, proclamado e vidas sendo transformadas pelo Evangelho. Os capítulos avançam, então brevemente a gente faz esse panorama até chegarmos no capítulo 8. Os capítulos avançam, então nós temos o Pentecostes no capítulo 2, o sermão de Pedro e a conversão de 3.000 almas. No capítulo 3 nós temos a cura de um aleijado, e depois Pedro prega no templo, vocês lembram? No capítulo 4, Pedro e João são levados ao sinédrio para serem interrogados. E é também no capítulo 4 que nós vemos a generosidade dos irmãos na igreja primitiva. No capítulo 5 nós vimos o juízo de Deus vindo sobre Ananias e Safira por conta da mentira. E também no capítulo 5, nós temos o começo da perseguição contra os apóstolos. Já no capítulo 6, nós temos a escolha de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, para o ministério da diaconia. E até do capítulo 6 até o capítulo 8 de Atos, nós temos o martírio de Estevão. E aí também, que pela primeira vez, aparece um dos maiores, se não o maior perseguidores da igreja. Quem é este homem? Saulo de Tarso. Por fim, agora nós vamos, já que fizemos esse breve, rápido panorama, o texto da nossa meditação se encontra em Atos 8, dos versículos 4 a 25. É claro que nós não faremos a leitura de todo o texto, senão vai bastante tempo. Mas eu quero que você, meu irmão e minha irmã, permaneça com a sua Bíblia aberta, para ir acompanhando na medida em que nós vamos fazendo a exposição. O martírio de Estevão é algo
chave na história da igreja. Porque o seu martírio não marca apenas o início da intensa perseguição à igreja, mas também marca a dispersão dos cristãos. Foi por meio da perseguição que o evangelho começou a avançar as fronteiras além de Jerusalém. Acontece que, quando olhamos para o livro de Atos, nós vemos que os discípulos não estavam preocupados com a perseguição. E no versículo 4, veja comigo, nós vemos que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. É interessante que a palavra que Lucas utiliza aqui para dispersos, para espalhados, era a mesma palavra utilizada para se referir a um agricultor ao lançar uma semente no solo. O que Lucas está fazendo questão de nos mostrar é que a perseguição simplesmente espalhou a palavra de Deus. Deus usou a perseguição para o avanço da sua palavra. Eu sei que é difícil entendermos os propósitos de Deus, não é? Mas Ele é o único que é capaz de transformar o mal em bem. Tanto é que nesses primeiros anos de cristianismo, de intensa perseguição, um dos pais da igreja dizia que o sangue dos mártires era, sabe o quê? Era a semente da igreja. Porque quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais os cristãos eram mortos, mais a igreja crescia e avançava. O que aconteceu com esses irmãos foi nada mais, nada menos que uma repetição do que tinha acontecido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso deve nos fazer refletir, meus irmãos. Simplesmente porque hoje nos é apresentado um evangelho sem sofrimento. Um evangelho onde as pessoas dizem, não, Jesus simplesmente morreu para lhe dar o melhor desta terra. E Deus nos livre passarmos por momentos de tribulação. Acontece que o evangelho nos chama a sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Aqueles homens que por conta da perseguição foram espalhados para que a palavra de Deus fosse semeada além de Jerusalém. Não estavam brincando. Não foi nada fácil. Não foi sem sofrimento. E aqui em nosso texto, avançando, nós somos informados que Filipe, vocês lembram dele? Filipe foi um dos escolhidos para a diaconia no capítulo 6 de Atos. Filipe é um missionário, um evangelista, como é chamado. E o versículo 5 mostra que Filipe vai até a cidade de Samaria, e ali ele anunciava o Cristo. É importante nós prestarmos atenção em um detalhe aqui. Embora o texto não relate, nós estamos aqui diante de uma tensão. Isso se dá porque os judeus e samaritanos tinham uma rivalidade muito grande. Eles não se gostavam. E essa rivalidade entre eles era algo que se estendia por séculos. Apenas para entendermos essa tensão, tudo começa após a morte de Salomão, quando o reino de Israel se divide. 10 tribos formam o reino do norte, chamado Israel, enquanto Judá e Benjamim permanecem no sul, com Jerusalém como capital. O reino do norte, mais tarde, estabelece então a sua capital em Samaria. Mas aproximadamente 2 séculos depois, lá pelo ano 722 a.C., o reino do norte é derrotado pelos assírios. Então parte da população israelita é levada para outras regiões do império. Então povos estrangeiros são trazidos para habitar aquela terra. Qual é o resultado disso? O resultado é uma população misturada etnicamente e, sobretudo, religiosamente. Se você quiser anotar mais tarde, confirmar isso, o próprio texto de 2 Reis 17 afirma que esse povo adorava o Senhor, mas também servia aos seus próprios deuses. Para os judeus do sul,
Isso era algo inadmissível. Samaria, meus irmãos, havia se tornado um símbolo de apostasia, de sincretismo, de abandono da aliança. Mas com o passar do tempo, os samaritanos passam a desenvolver então uma identidade religiosa. Eles passam a aceitar apenas os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Eles rejeitavam os profetas e passaram a afirmar que o lugar escolhido por Deus para adoração não era Jerusalém, mas era sim o Monte Gerizim. Você pode confirmar isso também na conversa de Jesus com uma mulher samaritana em João 4. Portanto, percebam a tensão que está ocorrendo aqui. Judeus e samaritanos não se falavam, eram inimigos. Para termos ideia, se precisassem fazer uma viagem, judeus evitavam passar por Samaria. Mas acontece que agora, o Evangelho está rompendo essa barreira. O que acontece? Como foi a propagação do Evangelho em Samaria? Veja comigo os versículos 6 a 8. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Perceba que aquela multidão ouviu a mensagem e viu os sinais milagrosos que Filipe fazia. E então passaram a dar atenção a ele. Nós devemos lembrar que os discípulos aqui haviam recebido poder e autoridade para realizarem sinais e maravilhas. Mas é claro que eles não faziam isso com o poder próprio. Eles dependiam inteiramente do Espírito Santo de Deus. E aqui, nós precisamos estar atentos a algo. Precisamos prestar muita atenção aqui. Por quê? Porque os milagres são importantes. Os milagres acontecem, nós cremos nisso. Nós cremos em um Deus que é soberano, em um Deus que opera sinais e maravilhas quando quer. Entretanto, os milagres fazem parte do Evangelho, mas não são o Evangelho. Isso é muito importante lembrarmos, porque milagres têm um propósito e não um fim em si mesmo. Como escreve um comentarista, ele diz: os milagres não são um substituto para o Evangelho, eles apenas abrem as portas para a pregação. Os milagres não são os recursos usados por Deus para a salvação, mas apenas para demonstrar o seu poder. O meio usado por Deus para chamar os pecadores ao arrependimento é a fé salvadora e a pregação da palavra. Os milagres são importantes, mas nós não podemos fazer deles o centro da fé cristã. Às vezes eu vejo na rua algumas igrejas anunciando culto de milagres, campanha de milagres, e as pessoas fazem dos milagres tudo na vida. Acreditam que os milagres é tudo que Jesus pode ou tem para oferecer. É uma bênção, sim, ser curado de um câncer, de uma enfermidade grave. Louvado seja o Senhor por isso. Mas isso é pouco. Sabe por quê? Porque pessoas curadas ainda morrerão. Mas pessoas salvas pelo Evangelho, ainda que morram, viverão. Essa é a promessa do Evangelho. É por isso que quando oramos por milagres, é para que o povo veja o poder de Deus e se volte para ouvir a pregação do Evangelho. É exatamente o que acontece aqui. Os sinais abriram as portas para a proclamação do Evangelho. E sabe o que acontece onde o Evangelho chega? Você tem ideia do que acontece? Veja comigo o versículo 8. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Entendam que essa alegria não é uma alegria superficial nem momentânea. É a alegria que nasce quando o coração encontra aquilo para o qual foi criado. É exatamente o que Agostinho diz em suas confissões: Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousarmos no Senhor.
A pergunta que eu lhe faço nessa noite: você já experimentou a alegria que há em Cristo? Porque é somente em Cristo que há descanso para os corações aflitos. Somente em Cristo é que há uma nova vida. Portanto, se você recebeu o Evangelho, se você recebeu esse presente da graça de Deus, então você desfruta dessa alegria. Essa alegria não pode ser comprada ou fabricada por nenhum de nós, mas ela é dada pela graça de Deus. Mas avançando o nosso texto, nós nos deparamos com um contraste. Se até o versículo 8 nós fomos apresentados a Filipe, um homem de Deus que proclamou o Evangelho em Samaria. Agora, a partir do versículo 9, nós somos apresentados a um homem chamado Simão. É interessante que esse homem também impressionava aquele povo. Diz o texto que todo o povo, do mais simples ao mais rico, lhe davam atenção e diziam: este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Basicamente, a cidade vivia sob a influência desse homem. Um homem que praticava feitiçaria, que havia iludido aquele povo. Mas algo acontece naquele local. Versículos 12 e 13. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Vejam que os samaritanos aceitaram o evangelho proclamado por Filipe e começaram a crer na mensagem que ele trouxe. E a partir disso, então, eles foram batizados. Mas nós precisamos observar algumas coisas aqui. Primeira coisa, o que é que Filipe prega aos samaritanos? Versículo 12, a parte A diz: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Filipe prega o evangelho. Nós não temos que pregar algo diferente do que o evangelho. Sabe por quê, meu irmão? O evangelho segue sendo e sempre será o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não precisamos das últimas novidades do mercado gospel. Nós não precisamos das últimas coisas, nós precisamos do evangelho. Todo homem e toda mulher precisa do evangelho. Se pregarmos qualquer coisa diferente do evangelho, nós estaremos iludindo o povo, exatamente como Simão fazia. Por isso que Filipe fala do reino de Deus. E Lucas utiliza esse termo aqui para mostrar que Filipe estava ressaltando para aquele povo o reinado e a soberania de Deus neste mundo, em oposição aos poderes de Satanás. Segunda coisa que nós vemos é que ao crerem no Evangelho de Jesus Cristo, homens e mulheres foram batizados. O que é isso? Onde o Evangelho chega à conversão, onde o Evangelho chega à transformação. Não são historinhas que as pessoas se convertem. Não são o quanto você é belo, não é o quanto você é bom. É o Evangelho que transforma. Vidas aqui foram salvas. Mas há algo interessante que ocorre aqui também. O muro de separação entre judeus e samaritanos foi derrubado. Agora os samaritanos estavam sendo batizados por um judeu. Perceba o que o Evangelho faz. O Evangelho une até as pessoas mais distintas, mais diferentes possíveis, e os insere numa mesma família. Terceira coisa, Simão também creu e foi batizado. Parece que nós temos agora um discípulo, não é mesmo? E no final do versículo 13 nós vemos que Simão seguia Filipe por toda parte.
E ele observava maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Uau! A pergunta é: será que houve conversão aí? A gente não conhece o coração, não é mesmo? Simão creu e foi batizado, e agora ele tem tanto interesse por seguir a Filipe, porque ele está tão maravilhado com os sinais e maravilhas que eram realizados. Bem, da verdade é que há igrejas lotadas de Simão, homens e mulheres maravilhados com sinais e milagres. Mas será que isso é prova de uma verdadeira conversão? Lucas, o autor de Atos, está nos alertando que nem toda profissão de fé é necessariamente fruto de um coração regenerado. Simão fica particularmente encantado, não com Cristo, mas com os sinais e com os milagres. Ele se impressiona com o poder, mas não com a graça de Deus. Isso fica tão evidente quando os apóstolos chegam de Jerusalém. Veja comigo os versículos 14 a 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Percebam que os apóstolos, ao saberem o que Deus estava fazendo em Samaria, vão até lá. Basicamente, nós podemos dizer que o que está acontecendo aqui é um Pentecoste samaritano. Ao chegarem, Pedro e João oram pelos samaritanos e pedem a Deus para que envie o Espírito Santo a esses novos convertidos. Eu sei que, apenas para nós explicarmos rapidamente, aqui os nossos irmãos pentecostais dizem ser a base para considerar o batismo com o Espírito Santo como uma espécie de segunda bênção, de algo que ocorre após a conversão. Acontece que nós precisamos estar diante do texto, procurarmos entender o texto. O livro de Atos é uma narrativa. Os textos aqui nem sempre são normativos, ou seja, algo que se deve repetir. Lucas está simplesmente narrando o que aconteceu. Mas a pergunta é: por que eles receberam o Espírito Santo depois? Sendo que a Bíblia ensina que quando uma pessoa deposita sua fé em Cristo, ela recebe o Espírito Santo. Aqui trata-se basicamente de um momento único da história da redenção. Porque Deus, em sua sabedoria, garante agora que judeus e samaritanos sejam unidos visivelmente sob a autoridade apostólica. Eles estão recebendo o mesmo Espírito, pertencendo à mesma igreja. O que estava em jogo não era uma experiência pessoal, mas é a unidade do povo de Deus. Ao ver os apóstolos impondo as mãos sobre os samaritanos, e eles então recebendo o Espírito Santo, Simão agora sim mostra a verdadeira motivação do seu coração. Versículo 18, veja comigo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Obrigado, Miro. Ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também essa autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Percebam que Simão, ao ver que o Espírito estava sendo concedido mediante a imposição das mãos dos apóstolos, ele oferece dinheiro para obter esse poder. Perceba que ele está tratando o dom de Deus como um produto. Ele enxerga o cristianismo como um meio de ganho, como uma oportunidade de poder e prestígio. Ele pensa que pode comprar o Evangelho. Ele pensa que pode comprar o favor de Deus. Muitos vivem assim. Pensam que podem barganhar com Deus.
Tratam Deus como um mero produto. Qual deve ser a nossa reação diante disso? Qual foi a reação de Pedro diante de Simão? Sabe o que Pedro responde? Versículo 20. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. O que Simão responde, versículo 24. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Pedro é claro, ele afirma que Simão não tem parte nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. E aqui a resposta de Simão é reveladora. Em vez de se arrepender e clamar a Deus, ele pede que Pedro ore por ele, para que as consequências sejam evitadas. Ele quer escapar do juízo, mas ele não demonstra desejo genuíno de mudança. A Bíblia não fala como Simão seguiu a vida, mas a igreja primitiva identifica Simão como alguém que não se arrependeu, mas voltou às trevas espirituais, voltou ao engano. Alguns historiadores até dizem que ele é um dos pais do gnosticismo. Meus irmãos, diante desse texto, diante dessa história, a pergunta que eu faço é: o que nós podemos aprender desse texto? A primeira coisa que nós podemos aprender é que sinais e maravilhas por si só não são a prova definitiva da obra salvadora de Deus no coração de uma pessoa. A Bíblia nos ensina assim que Deus é soberano, que pode operar milagres quando quer e como quer. Mas ela também nos alerta ao engano. O engano espiritual é real. Percebam que o próprio Simão realizava sinais que impressionavam a cidade toda. Certamente muitos olhariam para ele e diriam: olha que bênção. Olha o que Deus faz por meio de Simão. Ainda assim ele estava preso ao pecado e à idolatria do seu próprio coração, que era a feitiçaria. Por isso, meus irmãos, o critério, entendam isso, o critério para discernirmos a verdadeira obra de Deus não é o espetáculo. O critério para discernirmos a verdadeira obra de Deus não são as profecias, não são os dons, não são os milagres. O diabo também tem seus milagres. Simão fazia coisas que as pessoas diziam que ele era o grande poder de Deus. Há lugares por aí cheios de revelação. Não são essas coisas que devem ser o critério para discernirmos a verdadeira obra de Deus, mas sim a fidelidade ao Evangelho de Cristo. Já dizia Lutero: mesmo que faça chover milagres todos os dias, se não estiver de acordo com as Escrituras, deve ser rejeitado. Em segundo lugar, aprendemos que é possível estar muito perto das coisas de Deus e ainda assim estarmos longe de Deus. Preste atenção nisso. Simão ouviu a pregação, Simão viu os milagres, Simão foi batizado, Simão andou com um servo fiel que era Filipe, mas ele nunca se rendeu verdadeiramente a Cristo. Sabe o que é isso? O seu problema não era falta de religião. O seu problema era a falta de um coração transformado pelo Evangelho. É possível andarmos com o povo de Deus, sermos batizados, conhecermos as Escrituras e mesmo assim não termos nascido de novo. É o que vemos com Simão. Mas ele não é o único. Há um outro exemplo bem conhecido. Você já ouviu falar na história de John Wesley, o pai do metodismo?
Em 1729, John Wesley e seu irmão Charles Wesley e alguns amigos fundam aquilo que é conhecido como Clube Santo. E à primeira vista, os membros daquele clube eram todos admiráveis. Eles eram ortodoxos na sua fé, ou seja, eles eram bíblicos, levavam uma vida ética, moral, impecável, eram muito religiosos, participavam da Santa Ceia toda semana, jejuavam nas quartas e sextas, oravam por horas. Até que em 1735, Wesley viaja para os Estados Unidos para servir de capelão aos colonizadores, mas também de missionários entre os índios na Geórgia. Mas acontece que 2 anos depois, profundamente desiludido, ele voltou. E ele escreve em seu diário, dizendo: o que eu aprendi nesse tempo? O fato é que descobri aquilo que eu menos suspeitava, que eu, que fui para a América para converter os outros, nunca havia me convertido a Deus. Somente em 1738 é que Wesley, ao ouvir alguém ler o prefácio do comentário de Lutero à Carta aos Romanos, onde Lutero comentava acerca da justificação pela fé, da fé somente em Cristo, é que uma fé pessoal em Cristo nasceu no coração de Wesley. Meus irmãos, isso que estamos vendo com Wesley, que vimos com Simão, deve nos chamar a examinarmos a nossa fé, a fazermos perguntas sinceras. Perguntas: por que seguimos a Cristo? Por que você segue a Cristo? O que te move? Buscamos a Deus pelo que Ele é, ou tão somente por aquilo que nós esperamos receber dEle? Eu sei que esse texto nos chama a olhar menos para Simão como alguém distante. Esse texto, quando nós olhamos para Simão, ele deve fazer com que vejamos também o nosso próprio coração, que por vezes pode estar entregue aos falsos ídolos. De forma muito prática, nós precisamos nos perguntar: como temos nos relacionado com Deus no dia a dia? Quando oramos, o que nós buscamos? Será que muitas vezes a nossa oração se resume apenas a pedidos? Pedimos saúde, portas abertas, pedimos solução para os problemas, livramento, e tudo isso é legítimo. Mas quando a nossa vida de oração se resume apenas a isso, nós corremos o risco de tratar Deus como um meio para alcançarmos algo. Isso deixa de ser relacionamento, isso se chama negociação, barganha. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a termos um coração simples, quebrantado e sincero diante dEle. Um coração que não tenta comprar Deus, mas se rende a Ele. Um coração que não busca usar o Evangelho, mas viver pelo Evangelho. Que o Senhor nos livre de uma fé superficial, interesseira, mas que Ele nos conceda um coração reto diante dEle. E que a nossa alegria, assim como a alegria daquela cidade de Samaria, esteja não nos sinais, não nos benefícios, mas no Cristo que morreu, ressuscitou e reina para sempre. Eu sei que talvez você gostaria de ouvir uma outra coisa. De que amanhã as coisas vão começar a dar certo. Aquela resposta que você tanto está esperando vai dar certo, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que, se você depositar a sua confiança, a sua esperança em Cristo somente, não significa que tudo vai endireitar amanhã, não é isso. Mas significa que nele você encontra perdão pelos seus pecados. Significa que nele você encontra uma nova vida, totalmente diferente do que você já viveu. Que você, meu irmão, minha irmã, se renda inteiramente a Ele. Ah, mas, sabe, eu vim aqui pensando já nos problemas de amanhã e tantas situações. Deixa para amanhã. Diz a Bíblia que basta cada dia o seu próprio mal. Pense exclusivamente na esperança que há em Cristo. Sabe por quê?
Mas é que, sabe, pastor, você não está entendendo, eu estou sofrendo demais, está passando por cada situação. Eu não sei, mas há um Deus que sabe. E mais, o que nós vivemos aqui nessa terra é o quê? 80, 90 anos no máximo? O que é isso comparado com a eternidade com Cristo? Por isso que nenhum sofrimento pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Por isso que o nosso coração, que os nossos olhos estejam fixos em Cristo, porque Ele pode te dar muito amanhã, ou não, mas que isso não afete em momento algum a sua fé. A sua fé não é medida por resultados. A sua fé não é medida por aquilo que Deus pode fazer. Mas a firmeza da sua fé tem que estar em quem Deus é e no que Ele fez na cruz do Calvário. Lucas encerra o versículo 25 dizendo que os apóstolos pregaram o evangelho em muitos povoados samaritanos. Meus irmãos, que assim como nós fomos alcançados, nós também possamos alcançar mais pessoas pelo poder do evangelho. É somente o evangelho que dará descanso à sua alma. Somente o evangelho que dará as respostas que você tanto procura. Somente em Cristo. Não em outra coisa. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo. Te louvamos por ouvirmos da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que possamos viver com os olhos no Senhor. Livra-nos de termos uma fé interesseira naquilo que o Senhor pode dar, mas que os nossos olhos não se desviem do caminho que é o Senhor. Que independente daquilo que venhamos a enfrentar nos próximos dias, nos próximos anos, nas próximas décadas, faz com que o nosso coração seja um coração ensinável, um coração que se renda a Ti, sabendo que é somente no Senhor que nós encontramos descanso, que é somente no Senhor que nós encontramos a verdadeira alegria. Somente no Senhor é que há preenchimento do vazio que há nos corações sem Cristo. Que jamais esqueçamos que é o Senhor quem conduz toda a história, e é a Ti que nós adoramos e queremos servir. É a Ti que nós queremos proclamar com ousadia e fidelidade onde quer que estejamos. Nos usa como Teus instrumentos, para a glória do Teu nome e para o bem do Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Ainda